Oi, aqui é a Jéssica e chegou a hora da gente fazer aquele vídeo gostosinho de resumo das leituras do mês, nesse caso, das leituras que eu fiz no mês de maio de 2022. Como vocês já sabem, eu tô aqui nessa nova fase do escritório tentando aproveitar novos ângulos de gravação e essa é mais uma tentativa de gravar em um ângulo diferente e eu queria mostrar um pedacinho desse cantinho aqui que pra mim ficou tão especial, então tomara que vocês gostem e que não atrapalhe muito, né, na configuração aí de quando vocês estão visualizando esse vídeo. Sei que vários de vocês assistem na televisão, algo que eu acho surreal, grandão assim, mas enfim, gente, tomara que vocês estejam gostando e hoje a gente vai fazer aquele resuminho que eu costumo fazer todos os meses aqui no canal para dar uma ideia geral das leituras que eu fiz. Esse é o tipo de vídeo para quem não curte assistir resenha antes de ir ler um livro, como eu, por exemplo, também não faço isso. Então ele dá um pequeno resumo do que trata o livro e também eu posso falar de uma maneira mais geral sobre as minhas impressões, fazer comparações aqui para vocês. Enfim, é um vídeo mais livre e nesse vídeo em especial eu também vou deixar para comentar mais lá pro final o que eu assisti em termos de séries televisivas, porque esse mês teve muita série por aqui, tá, gente? Mas, antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva, porque é grátis e ajuda um montão o meu trabalho aqui no YouTube. Também compartilhe esse vídeo se achar que ele pode interessar a mais alguém e, claro, deixa um joinha, deixa o seu curtir aqui, porque isso faz toda a diferença, isso faz com que o vídeo vá para frente, não custa nada também para vocês e me ajuda um montão. E, gente, confiram também tudo aquilo que fica aqui embaixo, tá? Na caixa de descrição do vídeo, porque é nesse espaço onde eu deixo todos os livros que eu tô mencionando, onde encontrar, e lá também vocês podem ver a sinopse e os valores, porque assim a gente ganha tempo aqui durante o vídeo. Também estão aqui embaixo os links para vocês apoiarem o meu trabalho. Vocês podem se tornar parte tanto do Clube Lê Latinos, que sempre me dá motivos para comentar aqui alguns livrinhos com vocês nesses vídeos, que é o meu clube de leitura latino-americana, que a gente faz uma leitura por mês, e também tem o Clube da Jéssica, que é o clube de apoiadores do canal, em que a gente faz uma leitura a cada 2 meses e só literatura brasileira, para quem quer, assim, explorar toda a nossa potencialidade. E outras coisinhas mais também sempre ficam listadas aqui embaixo, não deixem de conferir. Eu vou começar falando com vocês sobre os livros físicos que eu li nesse mês. Foram vários, mas para mim maio foi um mês meio que infinito, né? Eu li bastante coisa, surpreendentemente, embora todas essas coisas sejam, quase todas elas sejam coisas curtinhas, né? Livros muito pequenos, com exceção do Clube Lê Latinos, que me deu um trabalhinho com um livro mais extenso, o resto foi leitura muito ágil, né? E também teve outros fatores aí que eu vou comentando ao longo do vídeo com vocês que me fizeram ficar mais tempo em casa e, portanto, eu li mais do que eu tô acostumada. O primeiro livro que eu li e concluí, na verdade, todinho, quase no mesmo dia, foi o Se Deus Me Chamar, Não Vou, da Mariana Salomão Carrara, que é essa escritora brasileira contemporânea. Esse foi um livro que eu recebi do Pacote de Textos, que era um clube de assinatura, que agora infelizmente está fechando as portas, mas que eu tava louca para ler. E, gente, eu gostei bastante dessa leitura, foi algo que me alegrou, que me deixou com vontade de eu continuar lendo, um livro muito rápido e muito sagaz, né? Aqui a gente tem a personagem que é uma menina que tá ali na transformação da infância para adolescência. Eu acho que ela tem 13 anos, 12 ou 13 anos, eu nunca sei a idade dela ao certo, isso me confunde porque ela é menina, mas ela é muito esperta, né? Assim, não é aquela menina infantilizada e ela tá refletindo sobre a vida, refletindo sobre as coisas, especialmente considerando o contexto da família dela, em que ela vai observando o comportamento da mãe e do pai, vendo que alguma coisa não está muito bem. Eles são uma família muito simples, não são uma família pobre, mas também não são ricos, trabalham e tudo mais. E ela é uma menina que está ali crescendo, naquela fase em que ela não está satisfeita com o que ela é, com o corpo dela, com o fato dela ser maior que as outras meninas, as outras crianças em geral, que ela ser mais desenvolvida, e isso é motivo de comparação, e também com as dinâmicas familiares ali da relação entre o pai e a mãe, que vai sofrer algumas
mudanças, que vai ter algumas novidades chegando e ela vai precisar lidar com todas essas informações juntas. E isso é muita coisa, né? Então eu gosto muito da forma como essa menina narra. Ela vai tratar de temas que são complexos, só que ela não sabe que são, então ela não foca na complexidade, sim nos seus sentimentos, né? No como ela tá conflitando com aquilo, como ela se sente, e em parte ele é doído, porque essa menina é incompreendida, se sente incompreendida, é uma fase difícil essa, né, dessa transição. Então a gente se coloca nesse lugar e sofre junto com ela. Tem umas frases muito interessantes em que ela está constatando coisas sobre o mundo e ao mesmo tempo a escrita ela é bem simples, bem objetiva. Enfim, eu gostei bastante dessa leitura para quem gosta de personagens criança, personagens infantis e gosta desses temas que eu falei aqui rapidamente com vocês, eu recomendo muito a leitura. Ainda não fiz a resenha, mas espere mais um pouquinho, gente, porque eu vou juntar 2 livros aí da autora para comentar com vocês, num vídeo 2 em 1. De qualquer forma, tá lido, tá pago, esse aqui tá pago e agora não tem mais nenhuma dívida e posso dizer que eu já li sim a Salomão Carrara e eu gosto bastante desse livro. Outro livro que me acompanhou nesse mês de maio e eu li super rápido porque eu gostei bastante do livro também, foi o Pré-História da Paloma Vidal, que é uma escritora também brasileira. Eu tava com esse livro nas metas para o ano de 2022, finalmente li, então, e eu queria muito ler, foi um presente de uma pessoa muito querida aqui que me acompanha no canal, que é a Luana, e o tema me interessava bastante e, gente, eu fiquei muito surpresa com a escrita, né? Não que eu não esperasse que fosse boa, mas simplesmente não estava muito ligada nisso e quando vem uma escrita que é daquele tipo que eu gosto, muito bem trabalhada, uma escrita que trabalha com a ambiguidade, que traz essa tessitura do texto, né? Em que ele opera em vários sentidos, então ela fala uma frase e existe um jogo ali entre as palavras, não é simplesmente a frase jogada, né? E eu gosto muito desse tipo de texto. Esse texto dialoga bastante com um outro livro que eu li no ano passado, que é O Quarto Branco, que eu já fiz resenha aqui no canal também, se vocês quiserem conferir, se vocês gostam de uma leitura mais intimista, eu recomendo muito a resenha também. Mas não é que eles sejam parecidos, aquele lá é ainda mais poético que esse, porém, esse aqui me pegou pelos arranjos que ele faz com a linguagem. Aqui a gente vai ter a história de um casal que não é mais casal, então do fim de um casamento, mas não do drama da separação em si, mas das memórias que esse casal tinha e tinha juntos. E aí ela vai lá para quando eles se conheceram, 30 anos antes, e vai tentando entender a pré-história deles, para saber como que eles chegaram nesse fim, né? E é muito interessante porque o livro vai fugir dos temas que são tão batidos hoje em dia e ele vai trazer a questão política muito abertamente, né? De uma forma em que ela vai falar sobre alguns candidatos e ex-presidentes que a gente teve, ela vai falar sobre a história da política do Brasil de alguma maneira, não de uma maneira como uma tese, mas claro, com base na vida dos personagens, e vai mostrando como esses dois que se conheceram por causa de uma pauta em comum que eles tinham de esquerda, foram se distanciando com o passar do tempo e à medida que esse marido foi mudando de lado, digamos assim. É bem interessante e eu gostei muito das partes em que ele fala sobre a memória, sobre essa construção das narrativas, do que se queria para si, da narrativa que ela escolheu contar, dessa coisa do narrador que se coloca ali de uma maneira muito explícita, né, que coloca que aquela perspectiva é a sua e não outra, e que poderia ser de uma maneira diferente. Enfim, todas essas questões me pegam muito e eu já fiz resenha para ele, então se vocês quiserem conferir mais detalhes, tá lá naquele vídeo. E aparentemente eu tava querendo dar conta das metas que eu tinha colocado para esse ano, né? E realmente fui atrás disso e li um dos livros que estava na lista, que é essa coisa brilhante que é A Chuva, da Cíntia Moscovitch, que é uma escritora brasileira contemporânea também, essa aqui é gaúcha, e esse livro é de contos e recebeu o prêmio Portugal Telecom e o prêmio Clarice Lispector na Biblioteca Nacional 2013. Então ele é um livro que teve bastante repercussão quando ele foi publicado. A Cíntia Moscovitch é uma escritora que eu já comentei aqui no canal há muito tempo, e saiu um pero aqui no meio do vídeo, relevem. Essa escritora, eu comentei o livro A Arquitetura do Arco-Íris, que também é um livro de contos que eu gosto muito, e eu já falei pra vocês algumas vezes que um outro livro dela, um romance, o Duas Iguais, é um dos meus favoritos da vida, né? Então, ela é uma escritora que realmente faz parte das minhas leituras e das minhas querências, e eu tava louca pra ler esse aqui, que era o que eu tinha na estante, e gente, que leitura gostosinha.
Esse aqui tem uma perspectiva central, dá pra gente pensar em um eixo do livro que seria o cotidiano de dentro de casa, assim, aquelas relações mais íntimas de família, vários momentos de relações diferentes aqui. Alguns contos vão tratar da relação de mãe e filho, um filho adulto que fica em casa até a tarde e esse filho tem ciúme da mãe, a mãe que é viúva, né? A gente vai ver também uma relação de família em que um casal tem um filho que quer dançar balé e ninguém aceita muito bem ali a princípio, e depois, à medida que o menino vai insistindo nisso, eles vão percebendo uma outra possibilidade para aquela carreira. É um conto que me surpreendeu muito, né? Eu já estava imaginando um desfecho trágico, mas são essas coisas assim que são do detalhe, sabe? De algum momento específico da vida de alguém e dessa vida dentro de casa, dessa vida em família e famílias completamente diferentes. A gente tem uma história de herança de uma casa grande, enfim, de uma mulher que vai se mudar para essa casa e não quer lidar com ela. São detalhes, assim, muito simples, sabe? Coisa de gente comum, de vida comum, mas muito interessante. Eu gosto da leveza com que a Cynthia Moscovici fala ou melhor, ela cria, né, as suas narradoras, seus narradores. Eu gosto especialmente da linguagem dela, que é uma linguagem que eu reconheço, porque gaúcha também, e eu gosto dessa singeleza de falar dos afetos sem ser uma coisa muito forçada. É natural que venham esses afetos tais como eles aparecem aqui. Existe uma situação também de luto, por exemplo, de um senhor que está lembrando da sua esposa, cuidando do jardim. Tem umas cenas que ficam na cabeça da gente, tipo um senhorinho comendo laranja no pátio, sabe? Então é desse tipo de literatura que a gente está falando aqui quando a gente fala de Cynthia Moscovici, mas eu adoro essas coisas simples, essas coisas que são como uma fotografia de uma cena cotidiana. Para mim funciona super bem e eu adorei esse livro e eu espero que vocês fiquem com vontade de ler, porque é um livro que vai de alguma maneira aquecer o coração da gente. Ele tem temas difíceis, mas ele é fluido, então é gostosinho de ler e eu recomendo muito. E se vocês acharam que estava pouca literatura brasileira contemporânea, acharam errado, porque ainda tem mais livros para falar para vocês aqui, especialmente dessa literatura feita por mulheres. Eu li 4 livros de poesia, que também foi uma das coisas que eu queria fazer esse mês, ao longo de todo o mês, na verdade, porque é uma coleção muito especial que eu recebi da editora Peirópolis. Até tinha comentado com vocês em alguns dos book hauls aí mais recentes, que eu queria fazer isso, queria ler todos, e eu realmente li. Então tá aqui 4 livrinhos que são essa coleção maravilhosa, gente, que se chama Biblioteca Madrinha Lua, e são 4 autoras diferentes. Os livros têm um projeto gráfico que conversam entre si, e eu tenho aqui 4 autoras contemporâneas para comentar com vocês e dizer o que eu achei das suas poesias. Vale dizer que eles são livros curtinhos, por isso que eu consegui dar conta de todos eles. Coisa de 70 páginas, 90 páginas, e de poesia, que é um gênero que eu costumo ler mais rápido mesmo. O primeiro que eu li foi Estive no Fim do Mundo e Lembrei de Você. Esse aqui é da Adriane Garcia e ela é uma poeta de Belo Horizonte. E eu gostei bastante da poesia dela e é bem diferente daquilo que eu vejo nas poesias hoje em dia. Ela tem uma ligação muito forte com a natureza, com o clima, com o ambiente. Então é uma poesia que eu acho que dá para dizer que é engajada. Ela vai falar sobre a natureza em si, sobre os animais, sobre a nossa relação. Não de uma maneira forçada, mas ainda assim de uma maneira muito claramente engajada, como eu disse antes. Então eu gostei de vários dos poemas daqui, embora eu não tenha me apaixonado pela escrita dela em si. Os temas são muito interessantes, mas não foi um livro que eu diria que me arrebatou. Ainda assim, eu gostei de conhecer e ela tem mais outros livros também que depois eu vou ir atrás. Outro livrinho que eu li, daí esses próximos 3 eu li todos no mesmo dia, porque eu sou essa pessoa que senta para ler poesia e lê a tarde inteira. Eu vou mostrando para vocês aos pouquinhos então. Um deles é o Lança-Chamas, eu adoro esse aqui também, é da Regina Azevedo, e essa é uma poeta jovem, super contemporânea, que nasceu em 2000, gente, e ela é de Natal, Rio Grande do Norte, então uma poeta do Norte pra gente conhecer, e eu fiquei muito surpresa com a poesia dela, gostei, achei que ela tem um ar que me lembra bastante da Angélica Freitas, que é uma poeta gaúcha, inclusive, e que eu gosto bastante. E ela tem essa coisa de falar
do que ela vive, né? Então, o livro está dividido acho que em 3 partes. Na primeira parte, ela vai focar mais na infância e na relação com os familiares, especialmente com a avó e com o avô. Depois, na segunda parte, ela vai para uma questão muito mais romântica, digamos, ou relacional. Ela vai falar de algumas situações de relacionamento mesmo entre casais. E também sobre desejo e coisas do estilo. E na última parte a gente vai ver algo muito mais político, né? A parte que se chama Multidão, em que ela vai trazer poemas falando sobre a pandemia, sobre os últimos anos depois do golpe, e vai falar sobre ser mulher que escreve, ser mulher nordestina. Então tem muito disso, de uma parte mais engajada nessa terceira aqui, e eu achei bem legal, bem interessante. Também fico aí de olho nas próximas publicações da Regina. E parece que ela tá naquela coletânea que é, como é que chama? 29 Poetas Hoje, que é uma nova coletânea feita pela Heloísa Buarque de Holanda, de organização dela, né? Parece que tem poesia dessa moça lá. Então, se vocês têm o livro, vale a pena conferir. E aí, também, deixa eu apresentar os outros, que eu gostei, esse aqui eu gostei muito, é O Quem Tem Pena de Passarinho, é Passarinho, eu adoro esse título, da Líria Porto. Essa aqui é mineira também, mas é mineira de Araguari, e é uma poeta com mais idade, né, uma mulher madura já escrevendo, e tem muita coisa já escrita também. E eu gostei demais desse aqui, porque ela me lembra uma poesia mais clássica, talvez, e vocês sabem que eu tenho predileção por esse tipo de poesia, né, que vai ter rima, que vai ter forma, que vai ter essa brincadeira com haikai em alguns momentos, né. Eu que gosto do Leminski, que fazia muito isso, é claro que eu vou gostar também disso aqui, né, desse tipo de poesia. Ela dialoga bastante com Leminski, eu senti muito uma conversa com a Hilda Hilst, assim, embora não seja nada declarado, né, uma coisa que pra mim fez sentido, mas eu gostei muito porque tem essa coisa, essa brincadeira com a forma, e pra mim a poesia é também forma, então eu me preocupo muito com isso. E me diverti muito lendo, achei ela muito bem-humorada, muito naquele sentido também da Ana Martins Marques, de ir nomeando as coisas e fazendo trocadilhos, sabe? Gosto bastante desse livro, fiquei muito feliz de ter conhecido. E o último, talvez o meu favorito dos 4, é esse aqui, da Luby Prates, que se chama Até Aqui. Esse é, pra mim, o que mais conversa com aquele tipo de poesia que eu gosto, em que vai trabalhar a forma e vai trabalhar o significado, mas vai trabalhar num estilo que eu acho muito interessante. Ela vai desenvolver temas aqui nessas poesias, e vão ser poesias um pouco mais longas, e ela vai fazer uma ligação muito interessante com a América Latina. Ela é uma mulher brasileira, eu não falei de onde ela é, né, mas ela é de São Paulo. Ela nasceu em 86 e é uma mulher negra, e ela vai falar sobre a América Latina na sua poesia, inclusive trazendo versos em espanhol, né, fazendo uma construção em espanhol. Parece que alguns dos seus livros estão traduzidos para esse idioma, e eu gostei muito, achei uma poesia muito madura, muito concisa, muito bem feita, muito elaborada, assim, sem ser pedante, sem nada. Ela flui muito bem e também explora essas imagens poéticas que eu gosto de ver na poesia. Então, gente, tá aqui uma coleçãozinha de poetas contemporâneas para vocês conhecerem, para vocês presentearem. Eu já tô querendo mandar alguns desses livros aqui para minha amiga Alina Aimee, que eu sei que ela vai gostar. Então, Aline, se tu tá vendo, te prepara. Eu achei muito gostoso de ler e eu recomendo que vocês conheçam. É uma editora independente, são poesias feitas por mulheres, uma coleção que ainda vai ter outros títulos e que eu acho que vale muito a pena conhecer. Inclusive, muito obrigada, Peirópolis, pela oportunidade de conhecer esses livrinhos e essas autoras aqui. E aí, gente, eu não poderia deixar de falar sobre a leitura do Clube Lê Latinos. Coloquei aqui por último por conta do Kindle, né, que eu não queria ficar misturando aqui livro físico com livro digital. Eu li O Banzeiro Ocotó, da Eliane Brum, que tem como subtítulo Uma Viagem à Amazônia, Centro do Mundo. Foi uma das minhas melhores leituras do ano e eu já posso garantir isso para vocês. E eu passei o mês inteiro lendo, né, daqueles livros que leva tempo pra gente digerir. Ele é um calhamacinho, né, na versão física. Eu não tenho a física, então eu li aqui mesmo, mas foi maravilhoso igual. E eu queria comentar um pouquinho com vocês
o quanto eu gostei desse livro, mas ele é um dos livros mais difíceis de falar sobre, porque ele vai trazer temas que são muito delicados, são temas que são muito brasileiros e muito contemporâneos, no sentido de falar da Amazônia, falar de toda a exploração da floresta, do desmatamento injustificável, né, da floresta, que muitas vezes se converte em pasto para receber gado, coisa que não é da natureza dessa floresta, né, e de nenhuma floresta, enfim, mas ela fala muito sobre isso, ela tem o foco na Amazônia, mas claro que ela vai narrar também todas essas coisas a partir de uma experiência muito pessoal, muito corpórea, e eu achei isso sensacional. Então é um livro que é meio reportagem, meio relato pessoal, e ela vai falar especialmente focando desde a sua mudança para Altamira. A Eliane Brum é uma jornalista, para quem não conhece, uma jornalista brasileira que está engajada em muitas causas que a gente precisa lutar, né, hoje em dia, mas especialmente com essa causa de Altamira, que recebeu a usina de Belo Monte, a despeito de toda a luta indígena para que isso não acontecesse, né, que não desmatassem, que não matassem esse rio ainda mais, o rio Xingu, né, que é o que tem, onde está instalada lá a hidrelétrica de Belo Monte. Então ela vai falar muito sobre isso, mas de novo, ela vai sempre tecendo uma escrita em relação à floresta, em relação ao ser mulher, estar ligada a essa floresta. Ela vai falar sobre o período da ditadura, o que se fazia então e o que se faz agora, né? As correlações que existem entre esse período da ditadura e o período atual, influenciado pelo Bolsonaro, incentivado pelo Bolsonaro, de desmatar esse território e de explorar e de tudo mais, e também das políticas de genocídio com relação às comunidades indígenas, que ela começa a chamar aqui de povos floresta. É um livro que vai ensinar muito a gente sobre novos termos, terminologias, novas formas de se expressar, e vai ajudar também a gente a se pensar como parte da natureza, porque a gente tem essa mania branca, racional, europeia, de separar o racional do corpóreo, de separar a razão do coração, né, de separar a mentalidade daquilo que se experiencia na carne, e ela vai tentar mostrar que a gente é natureza, e que a gente não pode mais se separar, porque foi essa separação que nos trouxe até a crise climática que a gente está vivendo, né, com altas temperaturas, com o superaquecimento global, com esses desmatamentos todos. Enfim, ela vai trazer sobre militância, sobre essas meninas das novas gerações como a Greta, que estão fazendo vários discursos muito importantes para que a gente repense, né, os nossos modos de vida, e especialmente repense o sistema em que a gente está inserido, que é o capitalismo. E é um livro gigante, é um livro que traz esse banzeiro no título, banzeiro que significa como um espaço de redemoinho num rio, um espaço em que a gente se perde, né, dentro de um rio para os povos xingus, e esse banzeiro fica na gente. É muito impressionante o quanto esse livro fica na gente. Nós tivemos uma excelente discussão no Clube Lê Latinos no último sábado, anterior a essa gravação que eu tô fazendo aqui, e, gente, eu gostaria que todo mundo desse uma chance para esse livro. Se nunca leu nada da Eliane Brum, pode ler direto esse. E se já leu também, vai ler esse, porque aí vai perceber todas as diferenças, né, da sua forma de expressar, e que vai, com certeza, agregar muita coisa às nossas discussões, que são urgentes. Esse é um livro urgente. Eu não digo nem que ele é necessário, né, porque tá meio pejorativo já dizer que um livro é necessário, mas esse aqui, ele é urgente, especialmente nesse ano de eleições. Então, por favor, se vocês puderem ler esse livro, leiam. Vai sair resenha aqui no canal, eu vou ter que estudar bastante para fazer essa resenha, para não me perder, mas enquanto isso já vão lendo, porque eu tenho certeza, gente, que vocês vão se identificar. Para quem gosta, né, de uma escrita que faz pensar no ser mulher e estar ligada à floresta, e perceber a floresta como um ser feminino que também foi muito violentada por todos os homens que até então pisaram lá, eu acho que vale muito conferir. Esses foram os livros, então, que eu dei conta neste mês de maio, mas também teve algumas séries. Eu quero comentar rapidamente com vocês o seguinte. Gente, o que eu não leio de literatura estadunidense hoje em dia, eu assisto de série estadunidense. Mas não só estadunidense, tá? Eu assisti algumas coisinhas nesse mês, e uma delas foi a série Os Bridgertons, que eu adorei. Eu não tinha visto ainda nem a primeira temporada, então eu maratonei a primeira e a segunda temporada em coisa de uma semana ali, e eu adorei. Eu adorei de uma maneira que eu não imaginava. Foi muito divertido, eu achei fantástica
essa repaginada, né, no século XIX, essa forma de incluir outras representações ali, e ainda assim sem ser pedante, né, uma forma muito, muito interessante e justificada de fazer isso acontecer. E essa coisa de época de casamentos e sociedade interesseira, eu adoro esse tipo de coisa na televisão, né? Não sou tanto de ler livros desse estilo, só os clássicos do século XIX, mas não leio muita farofa, como diz a Dri. Dri, tá vendo esse vídeo? Ó, falei em ti. A Dri, minha apoiadora, fala que gosta desses livros farofa. Eu não li nenhum livro dos Bridgertons, nem tenho interesse, mas a série eu achei ótima para passar o tempo. Eu assisti também uma outra série chamada Heartstopper, que vocês devem conhecer, quem me acompanha aqui deve estar ligado, que saíram os quadrinhos, vários volumes desses quadrinhos, que vai falar de uma relação de dois meninos, né, então é um quadrinho LGBTQIA+, e outros personagens também. Eu não tenho os quadrinhos, mas eu decidi ver a série, porque sim, né, porque tá disponível na Netflix, e eu adorei, quer dizer, tô adorando, não terminei ainda, e tá sendo muito gostosinho ver uma série que aquece o coração da gente, né, que a gente... Assim, é uma série que vai falar de problemas também, nessa questão de identidade, né, de se assumir gay, por exemplo, para esses meninos, mas também vai aquecer o coração porque eles vão ter todo um acolhimento, não vão ter só as pedradas, né, que geralmente acontece, infelizmente, né, com essas pessoas. Então eu tô gostando bastante dessa série. E também eu assisti com o cônjuge duas séries. Na verdade, a nova temporada do Stranger Things, que saiu há pouco, né? A gente maratonou um dia, já tava tudo acabado. Vai sair uma segunda parte em julho, me parece, e a gente tá louco pra ver. E também começamos a ver uma que tá saindo agora pela Disney Plus, que é a série do Obi-Wan Kenobi. Hello there. Eu gosto de Star Wars, gente. Eu acho que talvez essa seja a revelação mais chocante aí para alguns de vocês que não me conhecem muito bem, mas eu adoro Star Wars e todas essas séries que estão saindo agora paralelas, né, que são pela Disney Plus, todas não, mas algumas eu gosto. Por exemplo, a do Mandalorian, que tinha a história do Mandalorian e também do Baby Yoda, né? Ficou conhecido como Baby Yoda, eu adoro. E agora começou então a do Obi-Wan, que é um dos personagens mais importantes do Star Wars e que eu adoro, então começamos a ver, mas agora tem que esperar sair, porque esse é semanal, né? Mas, enfim. Foi tudo isso que eu fiz em maio. Como rendeu? Esse mês pra mim foi infinito. Mas eu fiquei bastante em casa, então aproveitei o tempo, algumas coisas de horário que mudaram também. Tivemos Covid nessa casa, então a Covid passou por aqui, deixou a gente mais tempo ainda enfurnado, então não tinha muita coisa pra fazer além disso. E foi isso, gente. Agora tá tudo bem, felizmente graças às vacinas, então continue se cuidando porque esse vírus ainda vai continuar se modificando e aparecendo na gente por muito, muito tempo. A gente precisa estar de olho, porque se com vacina já faz estrago, imagina sem. Se vocês não tomaram dose de reforço, vão tomar. E eu já tô aqui com o braço pronto para a 4ª dose, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês estão vendo no futuro, desculpem aí as coisas temporais e muito marcadas, mas é isso que a gente tem, né? O YouTube deixa essas coisas gravadas para sempre. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês leram de bom nesse mês, o que vocês assistiram, se vocês estão chocados com o fato de eu gostar de Star Wars. Isso é muito importante, eu quero saber. E a gente vai conversando. E, claro, a gente se vê também no próximo vídeo. Tchau, tchau!